Vocês em mais um Naftaluf. E hoje, excepcionalmente, como vocês podem ver, estamos de volta ao meu antigo cenário do ano de 2020. Meu Deus, déjà vu, né? Para quem acompanha meu canal, ouviu os vídeos antigos, já percebeu que no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, eu fiz os programas todos aqui no meu quarto e o cenário era esse, né? Depois eu mudei de cenário no passado e esse ano estava fazendo já um novo cenário, mas por conta dessa nova onda do Covid, esperamos que seja uma marola, né? Uma ondinha fraca realmente, que não tenha o mesmo impacto das ondas anteriores, né? Mas enfim, por conta dessa nova onda, tive algumas restrições de circulação, por isso que não estou lá no cenário onde a gente já está gravando esse ano. Espero voltar para lá em breve. Enquanto isso, gravamos aqui mesmo. Então, cá estamos, né? Bem-vindos a mais um Naftaluf. E como vocês podem ver, ou tentar ver, já que o reflexo não deixa muito, o programa de hoje é, atendendo a muitos pedidos, óbvio, sobre a nova reprise que está movimentando corações e mentes. Pão, pão, beijo, beijo. Pois é, minha gente, e não é que o Viva está realmente reprisando Pão Pão Beijo Beijo? Pasmem, se alguém me falasse isso há 2 anos atrás, eu não acreditaria que isso estaria acontecendo, mas está, é realidade, ou será que é um mundo distópico? Acho que não. Enfim, o Viva está surpreendendo mesmo, né? Realmente, contrariando a tradição do próprio canal e as expectativas de todas as pessoas, eles estão reprisando novelas que não são mega hits do passado, né? Novelas que são novelas menores, né, vamos chamar assim, não que sejam ruins, mas não são grandes clássicos da teledramaturgia nacional, né? Então começou essa onda com Amor com Amor se Paga, que acabou de ser reprisada. E para substituir essa reprise entrou Pão Pão Beijo Beijo. Duas novelas um pouco parecidas, né? Até tem gente que confunde um pouco as duas. Na verdade elas não têm nada a ver uma com a outra, mas tem alguns parentescos. O fato de serem novelas do horário das 6, como da primeira metade dos anos 80, o fato de serem novelas, como eu falei, menores, né? Não são novelas, não são grandes novelas, né? E os títulos, né? Os títulos compridos emulando ditados populares, né? Amor com Amor se Paga, um velho ditado, e Pão Pão Beijo Beijo, né? Que na verdade é uma variação para Pão Pão Queijo Queijo, que como muita gente já sabe, já falou esses dias por aí, quem não sabia já ficou sabendo, que é uma expressão, talvez hoje em desuso, né? Mas uma expressão antiga, né? Que é assim, tá tudo certo, né? Pão, pão, queijo, queijo, né? Eu lembro na minha infância muita gente falava, os adultos, né? Da época falavam, não, comigo é tudo pão, pão, queijo, queijo, não vou deixar barato, né? Era meio que isso, assim, né? Então, o título da novela é um trocadilho com isso, né? Em vez de pão, pão, queijo, queijo, pão, pão, beijo, beijo. Mas, enfim... Então, eu é que estou pagando a minha língua, porque há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, mais ou menos, né, em maio de 2020, no Naftaluf número 15, as 62 edições do Naftaluf, quem quiser pode conferir aqui no canal. No Naftaluf 15, eu fiz um programa cujo tema era as 10 novelas que nunca veremos no Viva, embora a gente queira muito, né? Então, assim, é capaz que daquelas 10 realmente o Viva surpreenda e realmente passe uma delas, né? Na verdade, quais eram aquelas 10? Vamos lembrar rapidinho. Guerra dos Sexos, que está anunciada para a Globoplay. Vamos ver se vem. Locomotivas, que vira e mexe o Viva anuncia, depois desanuncia. E também Elas por Elas e Feijão Maravilha, que já falaram que talvez entre na Globoplay, sei lá. E das outras 6 novelas que eu falei naquele programa, nenhum sinal de vida mesmo. Que são Louco Amor, Corpo a Corpo, Um Sonho a Mais, Espelho Mágico, O Amor é Nosso e... Esqueci a outra, tinha mais uma. Transas e Caretas, isso mesmo. Então, juntando essas 6, essas ninguém fala, nem de Viva, nem de Globoplay, né? Então, continuamos querendo. De qualquer forma, naquele programa eu falava dessas 10 novelas como coisas surrealistas, que a gente nunca teria acesso, né? Pelo menos não através do Viva. E hoje, com essas reprises de Amor com Amor se Paga e Pão Pão Beijo Beijo, eu já tô pensando que tudo é possível, né? Então, quem sabe, tomara, né? Tomara que todas aquelas novelas que eu falei ali venham à tona em algum momento. A gente só agradece, né? Mas por enquanto temos Pão Pão Beijo Beijo, então vamos saborear esse sanduíche de coração. Uma expressão que me lembra um pouco, é tão grotesca quanto recentemente também que as pessoas falavam um beijo no coração, né? Um beijo no coração, ai, coisa mais estranha, né? Sanduíche de coração é a mesma coisa, né? Isso me lembra também uma cena antológica do filme Eu Te Amo, de 81, do Arnaldo Jabor, falecido esse ano. Tem uma cena hilária, né, que o personagem do Paulo César Pereio bate na porta do centro cirúrgico, onde a amada dele é cirurgiã, que é a papel da Vera Fischer, né?
E ele bate na porta, ela abre assim, né, com aquela roupa de hospital, de cirurgia, e ele, fulana, não lembro o nome da personagem, fulana, eu te amo, eu tenho que me declarar pra você. Aí ela, Paulo, eu tô com o coração na mão. Aí ele, jura, você também tá sentindo isso? Ela, não, Paulo, eu tô com esse coração na mão e tenho que trabalhar. E entra lá porque ela tava fazendo um transplante de coração. Enfim, corações à parte, vamos falar de Pão Pão Beijo Beijo. Como eu sempre faço nessas horas, eu recorro à minha velha Bíblia, telenovela brasileira Memória, do Ismael Fernandes, edição de 87. Vamos ver o que o Ismael falou sobre Pão Pão Beijo Beijo. Negrão fundia duas sinopses e apresentava uma novela com falhas na estrutura. Não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, né? A fusão entre as duas histórias foi realizada com o auxílio de um microcomputador. Assim, personagens tipicamente paulistas, uma matriarca, Mama Vitória, papel da Lélia Abramo, comandando uma rede de cantinas, estavam ambientados no Rio de Janeiro. E o condomínio da Barra da Tijuca, que deveria centralizar a ação, acabou sem força na trama. Ao menos ficou provado que nossos novelistas são superiores ao avanço da cibernética. Mal sabia o Ismael Fernandes que no futuro as novelas iam ser escritas em computadores mesmo, para valer, né? Enfim, computador à parte, Negrão mais uma vez mostrou-se hábil ao desenvolver os capítulos, contando com a colaboração de Amilcar Monteiro Claro. Vale registrar também o brilhante último capítulo e a agradável criação de Arnaud Rodrigues, né, que interpreta o Soró. Rede Globo, 6 da tarde, de 28 de março a 7 de outubro de 83. Bom, sobre essa data aqui que ele coloca, eu queria lembrar uma memória afetiva da minha infância. Eu sempre faço, né? Sempre tem alguma coisa. E no caso de Pão Pão Beijo Beijo, eu me lembrei, agora que eu estava vendo a novela, me lembrei e fui pesquisar as datas para conferir se era coisa da minha cabeça ou se realmente tinha acontecido. E realmente aconteceu. No primeiro sábado da novela, a novela estreou na segunda-feira, 28 de março, né? Então 28, 29, 30, 31, no dia 2 de abril, um sábado, foi o dia da morte da Clara Nunes. E eu me lembro que eu estava assistindo a novela na televisão na casa da minha avó nesse dia, e a novela estava passando o capítulo e de repente a Globo interrompeu para mostrar a cobertura do enterro da Clara Nunes, que estava acontecendo naquele momento, né? Provavelmente, não sei se foi no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, né? Ela era mineira. Mas me marcou essa memória, né, da morte da Clara Nunes naquele sábado, 2 de abril de 83, dia em que foi ao ar o 6º capítulo de Pão Pão Beijo Beijo. Olha as coisas que a gente lembra, né? Pois é, e outra coisa que me chama a atenção nessa resenha do Ismael é o tempo da novela no ar, né? 6 meses, então, relativamente curta, né, para os padrões, principalmente os padrões de hoje, né, que eu acho que as novelas às vezes duram mais. Naquela época, as novelas das 6 costumavam durar 6 meses no ar e os capítulos também eram muito curtos em relação às outras faixas do horário, né, dos outros horários. A gente viu isso no Amor com Amor se Paga, que também foi uma novela que durou 6 meses e capítulos mais curtos. Mas no caso de Pão Pão Beijo Beijo, eu tô achando os capítulos curtérrimos, é uma coisa impressionante. Eu tô achando muito curto e tô achando bom que seja curto. Pra mim, que tô assistindo a novela, tá sendo relaxante e prazeroso assistir os microcapítulos de Pão Pão Beijo Beijo diariamente, né, que eu assisto na hora que passa de noite, né, na madrugada, no Viva, e eu tô adorando, gostando muito mais. Já digo aqui, antes que me perguntem, porque eu sei que vocês vão perguntar, se eu prefiro a Pão Pão Beijo Beijo do que Amor com Amor se Paga. Pois é. Eu sei que tem muitos fãs aqui no canal que preferem Amor com Amor se Paga, mas eu tenho que dizer, eu prefiro Pão Pão Beijo Beijo, tô achando bem mais interessante do que Amor com Amor se Paga. Amor com Amor se Paga achei, no geral, uma novela um pouco infantilóide demais. E eu acho que Pão Pão Beijo Beijo é um pouco mais adulta, embora também seja meio, não ingênua, mas meio inverossímil às vezes, né? Mas tudo bem. Mas eu tô gostando de ver Pão Pão Beijo Beijo. Vamos ver até quando dura esse meu prazer. Mas a gente falou o que o Ismael Fernandes disse sobre Pão Pão Beijo Beijo, mas vamos ver o que o próprio Walter Negrão disse sobre a novela, né? Tá aqui no famoso livro Autores, né, volume 2, né, que eu sempre uso também como fonte de referência. E aqui na página 400, bom, primeiro que ele fala uma coisa muito engraçada aqui, né? Ele estava respondendo sobre Cavalo de Aço, novela que ele fez em 73, né, 10 anos antes de Pão Pão Beijo Beijo. E aí ele fala, Cavalo de Aço, uma novela com um nome bom, como Cavalo de Aço, as pessoas não esquecem. Às vezes você faz novelas muito boas, como Pão Pão Beijo Beijo, mas ninguém lembra porque tinha um título péssimo. Já Super Manuela, todo mundo lembra. Bom, aqui acho que ele viajou na maionese, né? Porque todo mundo lembra de Pão Pão Beijo Beijo, mesmo com esse título que ele considera péssimo. Super Manuela, ninguém mais lembra, né? Porque é uma novela antiga, completamente obscura dos anos 70. Só lembra dela quem viu, de alguma forma, na época, né? Então as gerações mais jovens provavelmente nem tinham nascido Super Manuela, muitas vezes não tem nem referência do que é isso, né? Mas tudo bem. Mas vamos ver o que ele fala mesmo sobre a novela Pão Pão Beijo Beijo aqui.
O livro pergunta para ele sobre Pão Beijo Beijo, tal, como foi a criação da trama. E aí ele confirma aquilo que o Ismael Fernandes já tinha falado sobre a questão da fusão das sinopses. Mas é interessante também como ele justifica a história toda, né? Então ele fala: a Globo queria uma novela ambientada em São Paulo, então montei uma família italiana do Bexiga, com Lélia Abramo, Mário Benvenuti e Laerte Morrone. Mas quando íamos começar a gravar a novela, não pudemos realizar lá. Tivemos que ir para o Rio de Janeiro. Como ir para o Rio de Janeiro se Mama Vitória, personagem da Lélia Abramo, tinha uma rede de cantinas napolitanas? As cantinas italianas não eram tradicionais no Rio, ele que está falando, né? Até a pizza era muito ruim naquela época, era mesmo, né? Sugeriram que eu transformasse os italianos em portugueses. Cheguei a fazer uma pesquisa, mas vi que não tinha brilho. A comunidade portuguesa, a colônia portuguesa é romântica, poética e triste, anda de preto, palavras dele, né? No dia a dia não tem humor. Então, refiz os capítulos iniciais mudando a família paulista para uma chácara no Rio. Essa família se encontrava com os outros personagens da trama num condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O gostoso foi que não precisei mudar os personagens. Também levei para o Rio a família do Soró, o personagem que o Arnaud Rodrigues fez muito bem. Ele era uma espécie de xerife, só que ainda mais ingênuo. Xerife é o personagem do Flávio Migliaccio em Primeiro Amor, né? Shazam e Xerife, a dupla com o Paulo José, que depois virou um seriado, né? Shazam, Xerife e companhia. Então o xerife, ele compara o Soró com o xerife, né? Fiquei muito preocupado achando que a mistura das famílias provocaria um ruído entre o sotaque italiano e o sotaque nordestino. Então, mantive as duas famílias afastadas, até juntá-las através das matriarcas, que no fundo eram personagens iguais, né? As personagens da Lélia Abramo e Laura Cardoso. E deu muito certo, porque gerou uma disputa positiva profissional entre Laura Cardoso e Lélia Abramo. Aí a novela explodiu mesmo. Eu amava escrever o personagem da Regina Dourado, uma solteirona que tinha sido deixada no altar e que, em vez de se suicidar ou fazer drama daquilo, superava a tristeza fazendo um cordel sobre sua própria história na feira de São Cristóvão. Ela tocava triângulo e cantava o cordel da moça largada pelo noivo no altar. Outro papel muito bom foi o da Laerte Morrone, que fazia o cunhado vagabundo, outro personagem clássico da dramaturgia brasileira. E é isso que o Negrão tem a dizer sobre Pão Pão Beijo Beijo. Pois é, e essa questão da família italiana talvez seja um dos charmes que me pega na novela, porque eu sou descendente de família italiana, né, por parte da família da minha avó materna, que eram italianos da Sicília. Então eu me identifico muito com o personagem do menino, Geninho, que é aquele menino ali, que brinca e tal, que tá dentro da família, e me identifico com essa coisa italianada toda, é muito familiar pra mim, por isso eu gosto muito de ver a novela, ela me pega muito. A minha avó materna era mais ou menos a Mama Vitória. Imagine o seguinte, é que a Mama Vitória, né, personagem maravilhoso que a Lélia Abramo faz, é uma figura forte, né, rígida, né, uma figura firme, né? A minha avó era como se fosse a Mama... Imaginem a Mama Vitória interpretada pela Dercy Gonçalves. Aí seria a minha avó materna. Era uma Mama Vitória na pele da Dercy Gonçalves, entendeu? Por aí vocês podem ter uma ideia. Então me emociona um pouco ver a novela, né? A casa da minha avó, onde eu morei na infância, não era uma chácara maravilhosa como a da Mama Vitória, mas era uma casa bonita, gostosa e tal. Então tem um pouco essa memória afetiva, né? E esses atores todos que fazem o núcleo italiano mais forte da novela, que são atores mesmo, muitos deles italianos ou descendentes de italianos, e que fizeram muitos papéis de italianos em suas carreiras, né? O caso da Lélia Abramo, que está fazendo a Mama Vitória, mas que, por exemplo, fez no teatro e na televisão, nos Ossos do Barão, o personagem Bianca Girotto, né? Que era a esposa do Egisto, o personagem que quer comprar os ossos do barão, né? Que no teatro foi feito por um ator também italiano, o Otello Zeloni, e na televisão pelo Lima Duarte, né? Então Lélia Abramo também fez muitas personagens italianas em sua carreira. Mário Benvenuti, que faz o Guido, né? Também era um ator italiano, de origem italiana, e também fez muitos papéis italianados. Renata Fronzi também já tinha feito italianas, né? Como na Família Trapo, da TV Record. E o Laerte Morrone, que também vira e mexe fazia personagens italianados. Logo depois do Pão Pão Beijo Beijo, né, onde ele faz o Didio, ele fez A Gata Comeu, né, onde ele era o falso conde italiano Vittorio de Parma, né, mas um personagem que tinha também esse flerte com a cultura italiana. Enfim, muito bacana ver esses atores, né, inesquecíveis, atores que não estão mais aqui, muito bom revê-los. E falando em Mário Benvenuti, eu quero aproveitar a ocasião para homenagear esse ator, um ator muito simpático, que teve uma carreira mais irregular na televisão. Aliás, Pão Pão Beijo Beijo foi a última novela dele, ele morreu acho que 10 anos depois, mas já não aparecia na televisão. Mas o Mário Benvenuti teve uma carreira vastíssima no cinema, né? Um ator com muitos títulos na sua filmografia, desde os anos 50, fez muita coisa, e nos anos 70 também se especializou um pouco no ramo das pornochanchadas.
Inclusive alguns filmes bem interessantes, como por exemplo o filme gay Bordel, Noites Proibidas, de 1980, onde ele interpreta um personagem bissexual bastante interessante. Oi. Oi. Cuidado com esse sol, viu? Eu não quero que ele queime essas costas maravilhosas. Não precisa se preocupar. Eu já estou acostumado. Que tal? Gostando dessa nova vida? Ah, muito, mas para quem não tinha nada a gente estranha um pouco, né? É, mas para melhor a gente acostuma logo. Mas o grande filme da carreira do Mario Benvenuti até hoje é Noite Vazia, de 1964. Um dos maiores clássicos do nosso cinema, né? Dirigido pelo Walter Ugo Cury, um filme polêmico, que causou polêmica na época. Né? Filme onde o Mario Benvenuti, ao lado do astro europeu Gabriele Tinti, fazem dois mancebos que contratam duas prostitutas interpretadas por Odete Lara e Norma Bengel. E os quatro se trancam numa garçonnière para viver a noite vazia do título. Enfim, nesse filme Mario Benvenuti está especialmente sensual, né, e insinuante. Vale a visita. Você tá chateado? Você não gostou, não é? Não sei. Nunca sei se gosto ou não de uma coisa. Preciso pensar depois. Você não gostou de mim. Deixa disso. É claro que gostei. Bom, e o quarteto principal da novela? Vamos falar desse quarteto um tanto quanto insosso? Vamos! O quarteto é formado por Elizabeth Savala, Maria Cláudia, Cláudio Marzo e Edwin Luigi. Bom, várias curiosidades logísticas de elenco que as pessoas já falaram fartamente esses dias na internet, né? Esse quarteto é quase o mesmo da novela Plumas e Paetês, que foi ao ar às 7 da noite, entre 80 e 81, novela do Cassiano Gabus Mendes, onde o quarteto era formado por Savala, Maria Cláudia, Cláudio Marzo e José Wilker. Então é como se trocasse o Wilker pelo Edwin Luigi nessa novela, que fica quase a mesma coisa, né? Além disso, o Cláudio Marzo e a Savala depois fariam outro par romântico em Partido Alto, no ano seguinte, né, em 84, novela ruim, né, das 8, escrita por Agnaldo Silva e Glória Pérez, depois só por Glória Pérez, mas eu lembro que foi uma novela que não fez sucesso e esse casal central de Savala e Cláudio Marzo não funcionou também, não tinha química, né. Eu acho que eles não têm muita química, talvez, né? Talvez um Pão Beijo-Beijo, né? Mas Partido Alto acho que não pegou. De qualquer forma, vale perceber, quando a gente pensa nisso, que a Savala, nessa época, estava especialista em personagens chatas também, intragáveis, né? A própria Marcela, protagonista de Plumas e Paetês, era uma personagem um tanto quanto desagradável. Depois ela foi para a novela das 6 fazer O Homem Proibido, em que a personagem, não sei se a personagem era chata propriamente, mas sei lá. Depois Pão Beijo-Beijo, que é uma personagem chata, né? Já deu pra ver que ela é chata até o último fio de cabelo. Depois Partido Alto, eu acho a Bruna chatérrima. Ela lembra um pouco a Jo Penteado, da Gata Comeu, sem humor, né? Sem a irreverência que a Jo tem, né? Principalmente interpretada por Cristiano Torlone, né? Então é uma Jo Penteado sem humor. Também lembra um pouco a Débora de Final Feliz, que a Natália do Valle tinha acabado de fazer. Né? Nesse caso, duas novelas da Vani Ribeiro, né? Final Feliz e a Gata Comeu. A Bruna lembra um pouco a Débora de Final Feliz, mas sem o sal e a pimenta da Débora, né? Ou seja, a Bruna não tem o humor da Jo Penteado, não tem o sal e a pimenta da Débora, então ela é chata, é xoxa, insossa, né? Eu acho a personagem bem insossa. E diante disso, a Maria Cláudia rouba a cena, né? Eu acho que em todas as cenas que estão as duas, a Maria Cláudia rouba a cena da Savala, né? Com toda a sua exuberância e aquela voz rouca, maravilhosa, uma voz que, né, infelizmente, logo depois dessa novela, a Maria Cláudia saiu da carreira porque teve problemas na voz, justamente, né? Ela voltou 10 anos depois em Deus nos acuda, depois sumiu de novo e voltou já nos anos 2000 na Record, né? Mas enfim, Maria Cláudia, uma figura incrível, né? Uma grande diva dos anos 70, uma grande pantera brasileira,
e que nessa novela Pompom Beijo Beijo eu gosto muito de ver ela em cena, né? E ela, na verdade, as duas mulheres, Savala e Maria Cláudia, um pouco que engolem os homens, né? Porque eu acho que o Cláudio Marzo tá um pouco perdido, às vezes parece, nesse papel, e o Edwin Luigi, o personagem é insosso, né? Então fica difícil mesmo, né? Mas tudo bem, estamos aí, né, gente? Mas se o quarteto principal da novela eu estou considerando insosso, vamos logo para o quarteto jovem da novela, que é muito mais empolgante, pelo menos eu acho, né? Que saudade dessa juventude oitentista, né, do começo da década. Curso Calói Cross, Rede Globo de Televisão, Rio de Janeiro. E respondendo a seguinte pergunta. Qual a bicicleta cross da geração 80? Mamão com açúcar. Moleza! Moleza! Elida Lastorina. Bom, adoro a Elida Lastorina. Eu lembro que na minha infância eu gostava muito dessa atriz, achava ela simpática, divertida. E eu gostava do nome, né? Elida Lastorina. Que nome ótimo, né, gente? Bom, a Elida Lastorina estreou na Globo em 78 na novela Pecado Rasgado, porque ela foi convidada pelo Silvio de Abreu, autor dessa novela, a primeira novela dele na Globo, porque ela tinha feito um ano antes o filme que ele dirigiu, Árvore dos Sexos, né, em 77. Aliás, o Silvio de Abreu carregou para o Pecado Rasgado várias pessoas que tinham feito esse filme com ele, como Nadia Lippe, Ney Santana, Felipe Carone, etc. Mas enfim, então a Elida Lastorina começa na Globo em 78 com Pecado Rasgado, fez outras novelas, Marina, O Amor é Nosso, onde ela interpreta Charlene, e Pompom Beijo Beijo, Livre para Voar, e depois sumiu, né? Ela voltou depois em 92, fazendo uma participação pequena em Anos Rebeldes, que eu comentei aqui no programa que eu gravei sobre essa série, né? Que ela faz uma personagem que é meio inspirada na Maria Lúcia Dal, né? Na história da Maria Lúcia Dal nos anos 60, naquela época. Então a Elida Lastorina deu uma sumida da Globo, mas, como também é público e notório hoje, ela se especializou em dublagem, né? Ela é uma atriz reconhecida como dubladora e diretora de dublagem também. Inclusive ela faz a voz no Brasil da Jennifer Aniston, né? Então toda vez que a Jennifer Aniston aparece falando em português é a voz da Elida. E aí, só para encerrar o capítulo sobre Elida, tem uma coisa interessante. Em 86, ela gravou um compacto, isso mesmo, como cantora. Vocês sabiam dessa? Não, aposto que não. Mas eu estou dizendo aqui. Em 86, ela gravou um compacto produzido por ninguém menos que Michael Sullivan, o Midas do pop dos anos 80 e 90, né? Ao lado do Paulo Massadas. Mas o interessante é que o compacto, a faixa principal se chama Cansei. Será que em 86 a Elida estava querendo dizer que tinha cansado das novelas da Globo, já que a última foi Livre para Voar? E de repente ela estava falando, cansei, né? Era um aviso, né, aquilo, não sei. De qualquer forma, vale conferir Elida Lastorina cantando Cansei. Não há nada de mal contigo, comigo também não. Basta sempre que eu consigo entender o meu coração. Não se culpe pelo que eu faço, nem me julgue sem ter razão. Nem esquente, nem me leve a sério, já valeu nessa intenção. É melhor você me deixar e sinto melhor tocar. E antes dessa noite acabar, meu bem, eu sei, você vai dar com outra. Cansei, não tô mais afim. E a Tássia Camargo? Bom, a Tássia Camargo vinha da Bandeirantes, onde ela tinha feito a novela Os Adolescentes, foi contratada pela Globo e estreou em Elas por Elas, né? E depois a Globo investiu muito na carreira dela, né? Ela fez Elas por Elas, em 83 ela já estava no Pompom Beijo Beijo e também foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, isso mesmo. Tássia Camargo foi a primeira apresentadora do programa Vídeo Show em 83, ao lado de outros astros da emissora. E ela seguiu com uma carreira interessante na emissora. Em 84, ela deu um salto e fez a minissérie Rabo de Saia, dirigida por Walter Avancini, um grande trabalho da Tássia. E a partir dali ela fez vários trabalhos interessantes, né? Um Sonho a Mais, o remake de Selva de Pedra, entre outros trabalhos, Tieta, né? A carreira dela era muito promissora. Infelizmente, nos anos 90, acho que ela se perdeu em algum labirinto, né, da carreira e acabou não conseguindo mais fazer grandes papéis, né? Mas eu gosto muito da Tássia. Às vezes ela ainda aparece em algum papel interessante, como em Cravo e a Rosa, onde ela está muito bem, né? Dirigida pela Avancini também, né? Enfim, outro ator que despontou em Elas por Elas foi Cássio Gabus Mendes, né, que estreou em Elas por Elas, novela do pai dele, do Cassiano, e a partir dali também ele foi, né, a Globo investiu mesmo no talento desse jovem rapaz. Afinal ele fez uma novela atrás da outra, engatado uma na outra, quase, às vezes com diferença de 2 meses entre uma novela e outra, né. Elas por Elas, Pompom Beijo Beijo, Champanhe, Livre para Voar,
Tititi, Roda de Fogo, Brega Chique, Vale Tudo, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, né? Foi assim 10 anos sem sair de cima. Enfim, com essa carreira o Cássio provou o seu lugar, né? Provou o seu talento e conquistou o seu lugar mesmo na teledramaturgia nacional. E quem mais a gente tem que falar dessa turma jovem? Ah sim, Paulo Guarnieri. Paulo Guarnieri, filho do grande diretor, ator, dramaturgo, compositor Gianfrancesco Guarnieri. Paulo Guarnieri, assim como seu irmão Flávio Guarnieri, já falecido, seguiram a carreira do pai como atores e fizeram trabalhos muito interessantes. Eu gosto muito do Paulo Guarnieri. Para quem não sabia, a primeira participação dele na televisão foi em 73, na primeira versão de Mulheres de Areia, aos 12 anos, interpretando Tonho da Lua quando criança. Isso mesmo, o Guarnieri pai fazia o Tonho da Lua e provavelmente em algumas cenas ou sequências de flashback, o Paulo Guarnieri com 12 anos fazia o Tonho da Lua mirim. Interessante, né? Se alguém tiver alguma cena dele fazendo o Tonho da Lua, manda pra cá que a gente dá um prêmio. Mas enfim, algum tempo depois, já adulto, Paulo Guarnieri apareceu na Globo em Plumas e Paetês. Depois fez Sétimo Sentido, Popom Beijo Beijo, Vereda Tropical, onde ele tá ótimo. Eu que tô assistindo Vereda Tropical na Globoplay. Ele tá excelente como Francesco, né? E depois fez outras coisas, Bebê a Bordo, né? Ele participou de Bebê a Bordo. E depois ele largou, bom, trabalhou ainda muito tempo como ator, mas largou a carreira em meados dos anos 2000. Quando teve a reprise de Bebê a Bordo no Viva, o Paulo Guarnieri foi localizado, né? Entrevistaram ele comentou que tinha largado a carreira e que tinha investido numa pousada em Paraty, né? E agora, com a reprise de Pompom Beijo Beijo, ele voltou às redes sociais e a gente ficou sabendo que ele está morando em Portugal. Resolveu deixar, ainda mantém essa pousada, mas administra à distância, né? Porque ele diz que o Rio de Janeiro está muito violento e ele passou por um quase sequestro, né, com o filho dele no Rio e ficou muito assustado e resolveu fugir para Portugal, né? Quem pode julgá-lo, né? Mas enfim, Paulo Guarnieri é um ator muito bacana também que marcou época nesse começo dos anos 80. E o João Carlos Barroso? Bom, na verdade, desse grupo jovem que eu citei, desse quinteto, o João Carlos Barroso já era meio veterano, né? Era mais velho, inclusive, que eles, inclusive de idade, né? Porque ele nasceu em 1950, então na época de Pompom Beijo Beijo não era tão jovem assim, né? Já tinha mais de 30 anos, mas ainda fazia papel de garotão, por causa do tipo físico dele, né? Meio mignon, né? Então, mas o João Carlos Barroso começou a carreira dele como ator na infância, né? Em 62, com 12 anos de idade, ele já estava no teleteatro Grande Teatro Tupi, contracenando com grandes nomes do Teatro Nacional, né? Em 63, aos 13 anos de idade, ele dublou A Espada Era Lei, maravilhoso desenho da Disney, né? Então a versão com a dublagem clássica de A Espada Era Lei, é ele que faz o garoto que se torna o Rei Arthur, né? E basta ver algumas cenas dessa dublagem clássica para perceber a inconfundível voz, né, do João Carlos Barroso. Veja, não lhe disse? Não sou esquilo, sou um menino. Eu já lhe disse, sou humano. Um menino. Sou um menino. Oh, se você pudesse entender. Eu não sou pardal de verdade. Sou menino. Menino? Merlin me transformou com mágica. Ele é o mago mais poderoso do mundo. Mas a estreia do João Carlos Barroso na teledramaturgia global foi em 73, na novela O Bem Amado, onde ele interpreta o filho do Zeca Diabo, né, papel do Lima Duarte. Então ele apareceu ali naquela novela e a partir dali também foi um grande jovem galã da casa durante principalmente os anos 70, mas também nos 80, né? Então depois do Bem Amado seguiram-se Os Ossos do Barão, Pecado Capital, Estúpido Cupido, Locomotivas, Pulo do Gato, Pecado Rasgado, Marrom Glacê, Pompom Beijo Beijo, Livre para Voar, Rock Santeiro, né, onde interpreta o Toninho Giló, talvez seu personagem mais conhecido até hoje, né? Direito de Amar, que mais? Salvador da Pátria, que a gente viu recentemente, Mico Preto, enfim, muitas novelas. Depois também nos anos 90, né, sumiu aí nos bastidores. Depois apareceu mais velho no Zorra Total, né, e finalmente acabou falecendo em 2019, aos 69 anos. Bom, e já que a gente está falando do núcleo jovem, vamos logo para o top 5, que nesse caso vai ser top 3, de jovens galãs de Amor com Amor se Paga. Isso mesmo, vocês que assistiram o meu programa da semana passada, me surpreendi quanta gente que gostou do programa, que adorou um Naftaluf mais malicioso, mais picante, né? Que foi aquele top 5 que eu fiz dos galãs de Amor com Amor se Paga, mostrando o trabalho desses atores no cinema, em pornochanchadas, filmes com nudez, erotismo, sexo, lá. Então as pessoas gostaram muito, muita gente falou assim, adorei, faça mais coisas desse tipo. Eu falei, bom, então tá, vou investir nisso, né? Mas Pompom Beijo Beijo não rende um top 5 de jovens galãs, porque não tem, né? Na verdade eu poderia fazer um top 5,
Mas aí eu acho que 2 lugares não seriam, acho que seriam invalidados. Então, mas só para dizer, né? O 5º lugar eu teria colocado o próprio Mario Benvenuti, não no momento que ele tá no Pompom Beijo Beijo, né? Que ali já tá meio olha o etarismo, né? Mas quando ele era mais novo, né? Em filmes como Noite Vazia ou até outros, ele perfeitamente poderia estar num top 5 desse tipo. Mas enfim, né? Não vamos dispersar. Então tira o Mario Benvenuti. O 4º lugar poderia ser do Hugo Gross, que apareceu em Amor com Amor se Paga, também fazendo um jovem figurante ali, e no Pompom Beijo Beijo é a mesma coisa, né? Inclusive ele aparece várias vezes no Pompom com um shortinho vermelho e mais nada. Isso seria suficiente para ele estar nesse top 5, top 3, top 4. Mas não vamos pôr também. Ou seja, vamos nos deter nos 3 jovens galas da novela, que são só eles mesmos. Então no 3º lugar está João Carlos Barroso, que, pasmem, né? Apesar de ser um ator que não era um ator normalmente associado com essa coisa de sensualidade ou erotismo, nos anos 70 ele chegou a posar para um ensaio sensual, vestindo uma cuequinha preta, né, para uma revista. Aliás, tem vários ensaios dessa época onde esses atores de meados dos anos 70 posavam com tanguinhas pretas e nada mais, né? O Roberto Pirillo fez isso, Mário Gomes e o João Carlos Barroso também. Mas pra gente aqui o que mais interessa é a pornochanchada Nos Tempos da Vaselina, de 1979, cujo título, óbvio, é uma referência ao título brasileiro do filme Grease, de 78, que aqui chamou-se Nos Tempos da Brilhantina. Essa pornochanchada é bem trash, bem ruinzinha mesmo, não é uma boa pornochanchada, mas o João Carlos Barroso é o astro da fita. E, portanto, acaba estrelando algumas sequências um pouco mais sensuais. Então, vamos, no nosso 3º lugar, vamos ficar com o João Carlos Barroso. Eu me garanto, menino. Pode vir quente. Pode vir quente que eu tô fervendo. Eita, isso lá em Macacu era dia de festa. Vem, tá precisando de um bom banho? Um banho? Então vamos lá. 2 pra lá, 2 pra cá, 2 pra cá, 2 pra lá. Um dia eu ainda aprendo a dançar essa porcaria. Dá o copo aqui. Pode deixar. Você pode deixar que eu me entrego. Oi? Bom, no 2º lugar está ele, Paulo Guarnieri, né? Esse ator que com o seu charme atípico, né? Afinal de contas, ele completamente fora dos padrões de beleza da época e de hoje também, né? Mesmo assim, ele tem lá seu charme, né? Vale dizer que o Paulo Guarnieri estreou no cinema em 79 com o filme Amor Bandido, um clássico do cinema brasileiro policial, né? Na época da disco, inclusive. Esse filme é incrível, né? Um filme dirigido pelo Bruno Barreto, estrelado pelo Paulo Gracindo, Paulo Guarnieri e Cristina Ché. E aí ele se envolve com uma prostituta, dançarina de cabaré, personagem da Cristina Ché, etc e tal. Amor Bandido é um filme interessante, né? É um filme bem com a cara daquele cinema brasileiro do final dos anos 70, na chave do suspense policial. E o Paulo Guarnieri tá ótimo como esse personagem, quase um adolescente bandido, com direito a cenas de nudez total do Paulo Guarnieri, que são bastante interessantes, e por isso ele está aqui na nossa 2ª posição. Na primeira posição, quem será? Quem será? Cássio Gabus Mendes, na primeira posição do top 3 do Pompom Beijo Beijo. Bom, o Cássio Gabus Mendes, né, é um ator também, a princípio, fora do padrão de beleza da época, de hoje também, né? Aliás, o João Carlos Barroso também, né? Curioso que esses 3 que eu citei, mesmo para a época, não tinham, né, um perfil do que era um galã ou considerado um homem bonitão da época, né? Você vê que os galãs da Globo da época, galã, né, com G, os jovens galãs com G maiúsculo, eram os que tinham um padrão de beleza considerado perfeito, né? Então, geralmente de olhos verdes ou azuis, né? Então, Lauro Corona, Edson Celulari, Paulo César Grande, Fábio Júnior, Roberto Bataglin, né? Então, esses eram os belos, né? Enfim, mas a beleza é muito relativa, né? Como sabemos, ainda bem. Então aqui pra gente o primeiro lugar é o Cássio Gabus Mendes. Bom, eu acho que eu não estou louco e acho que vocês também viram nos primeiros capítulos de Pompom Beijo Beijo que o personagem dele fica circulando pra lá e pra cá de camiseta e sunga e mais nada, mesmo dentro de casa, né? Não só na piscina. Então, com isso, a gente acaba vendo coisas... Na verdade, isso tem muito a ver... É claro que isso não era proposital, isso tem muito a ver com... Se a gente pegar outras novelas do final dos anos 70, começo dos 80...
E mesmo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse antigo que passa agora no Viva, a gente vê também como essa coisa de homens de sunga ou mesmo de cueca era corriqueira, né? Ninguém se preocupava muito com isso, né? Hoje quando a gente vê, hoje a gente vive uma época, eu acho, né, extremamente conservadora em termos de erotismo e nudez na televisão, então quando você vê uma cena assim, você fala, nossa, mas era bem, até que tá ousado, né, pro horário das 6 da tarde, eu acho, né? Então o Cássio andando pra lá e pra cá de sunga e camiseta é uma visão, né, um tanto quanto pitoresca. E aí a gente coloca ele então na primeira posição, um ator que depois, alguns anos depois, finalmente ficaria nu mesmo na novela Tieta, onde aí a gente vê, né, aí ele tá nu mesmo. Aliás, eu errei, né, então, quando eu falei na semana passada, faço aqui um meia-culpa. Eu disse que no Top 5, que a primeira nudez masculina da teledramaturgia brasileira não tinha sido Tony Ramos em O Astro, porque não foi mesmo, né, porque a gente não vê nada. Então eu tinha falado da abertura de Roda de Fogo, a abertura de Brega Chique, e depois eu falei que em Pantanal. Mas antes de Pantanal, é que Tieta estreou um pouco antes, né? Então um pouco antes de Pantanal, ou meio simultâneo, em Tieta, né? Tieta é 89, 90, Pantanal é 90, o Cássio Gabos ficou nu, né, na novela, naquelas cenas onde ele se envolve com a Imaculada, não sei o que ela encontra ele caído no sertão, enfim. Então sim, né, ali a gente tem uma interessante nudez do Cássio, e logo depois em Anos Rebeldes, não é exatamente uma nudez, mais ou menos, né, parcial, que é uma cena no último capítulo que ele tá na cama com a Malu Mader, e ela tá de peignoir, camisola, mas ele tá nu, né, com lençol, e a gente vê a lateral toda, né, do corpo. Então são cenas interessantes que eu não vou pôr aqui, porque se eu puser vão me censurar, porque são coisas que estão na Globoplay, então quando eu coloco alguma cena de coisa que está na Globoplay, o YouTube censura meu programa, então eu não vou pôr. Então para ilustrar esse primeiro lugar, vocês vão lá e procurem a cena de Tieta e de Anos Rebeldes, onde tem a nudez do Cássio, ok? Então pronto, estamos conversados, terminou o Top 3, tchau, até a próxima. Próximo assunto... Ela vai surgir. Eu tô no meu quarto, será que ela vai surgir? Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Socorro, ela chegou. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Bom, esse foi meu momento cantor, que sempre tem, né? E é pra falar da trilha de Pompom Beijo Beijo, com o livro Teletema, que é outra bíblia que eu sempre uso aqui no nosso programa. Então vamos falar da trilha nacional de Pompom Beijo Beijo, que é uma trilha muito boa, né? Eu tô adorando essa trilha. É engraçado como... Quando começou Amor com Amor se Paga, eu fui ver a trilha nacional pra poder gravar o programa e me surpreendi, achei a trilha incrível, adorei. Né? Fiquei ouvindo a trilha nacional de Amor com Amor se Paga durante muito tempo. Mesmo quando eu já não estava mais vendo a novela, que eu desisti. Né? Mas aí eu fiquei ouvindo a trilha. E agora em Pompom Beijo Beijo, cadê? Tô achando aqui. É a mesma coisa, eu fui ouvir a trilha de Pompom Beijo Beijo, nacional, e achei muito boa. Eu tinha esse disco, né? Minha mãe tinha comprado na época o LP nacional de Pompom Beijo Beijo, mas eu não tenho mais, por isso que eu não tô aqui exibindo esse produto, mas eu já tive, né? Mas eu era criança e não lembrava direito da trilha. Agora eu fui ouvir, e fui ver, e fui pesquisar, e falei, gente, que trilha ótima, né? Tô adorando. Bom, começando com Menina Veneno, a música que abre o disco, com Richie, cantor inglês, o grande estouro do hit no Brasil, né? E até hoje essa gravação de Menina Veneno é uma das maiores pérolas pop do cancioneiro brasileiro, né? Maravilhoso, né? Aliás, eu gosto muito do hit. Então Menina Veneno marcou época. Na novela é o tema da Tássia Camargo, da Nina. E o livro Teletema acha que não é um bom tema pra ela. Eu discordo, eu acho que funciona bem. Bom, depois de Menina Veneno, a faixa 2 é Rio Babilônia, de Jorge Ben. Ou de Benjor, Ben, nunca sei se ele voltou a ser Ben ou se é Benjor. Enfim, Jorge Ben, Rio Babilônia, que é uma música muito deliciosa, que é a cara daquela primeira metade dos anos 80, né? Uma música que tem cara de 80, 81, 82, 83, 84, né? Depois de 85 já é outra energia, né? Então gosto muito dessa música, e vale lembrar que na época que eu era criança, Rio Babilônia é um filme também do mesmo ano, né, de 83. Rio Babilônia, um clássico também do cinema brasileiro, do cinema erótico brasileiro, das pornochanchadas brasileiras, filme do Neville da Almeida, e que tem esse título, Rio Babilônia. Meus pais foram ao cinema ver Rio Babilônia nessa época. Eu lembro que eles foram ver esse filme e eu queria ver, claro que ninguém me levou, afinal eu tinha 8 anos, sei lá, e o filme era 18 anos. Mas eu achava que Rio Babilônia, a música do Jorge Ben, tocava no filme.
Na verdade não, o filme também tem uma música tema que se chama Rio Babilônia, ou Babilônia Rock, né, que é uma faixa maravilhosa também, composta por Robson George e Lincoln Olivetti, essa dupla incrível do tecnopop brasileiro, se é que pode se dizer assim, da primeira metade dos anos 80. Então gosto muito das duas faixas, o Rio Babilônia de Jorge Ben e o Babilônia Rock, ou Rio Babilônia, de Robson George e Lincoln Olivetti, que foi feita para o filme, um clássico do cinema nacional, que também bem picante aqui. Pena que nenhum ator do elenco de Pampam Beijo Beijo esteve nesse filme. Você vai cair de boca, enlouquecer. Você tá marcando toca, sem me conhecer. Por a vida é carnaval, veneno não faz mal. Depende na sacada geral. Bom, a faixa 3 é Eu Amo Amar Você, com Gilliard e Harmony Cats. Essa música é um tanto melosa, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Dentro da sua cafonice pop, né? Aqui no livro eles detonam a música, né? Eles colocam no final, chamando de Baba Romântica. Mas a música 4 do disco é uma das minhas preferidas, que é Romance da Lua Lua, com a Amelinha. Adorava essa música desde essa época, até hoje eu adoro, essa música é maravilhosa, né? Baseada num poema do Garcia Lorca, né? É isso mesmo? É. Forró de Amelinha, com letra inspirada em poema de Garcia Lorca, que vai ser o tema da família Sereno, né, do Soró, é que ainda não começou a tocar muito, né, porque a família dele também não chegou ainda na novela. No momento em que estamos gravando esse programa, ainda não apareceram esses personagens da família do Soró, né, só ele. Mas depois essa música vai ser tema um pouco geral dessa família, especialmente da Lala Sereno, a personagem da Regina Dourado. Então é muito legal o Romance da Lua Lua, uma música incrível. Vamos lembrar desse hit na maravilhosa voz da Amelinha, que também estava no programa que eu fiz sobre Amor com Amor se Paga, por causa da música que ela gravou para aquela, né, que tinha naquela trilha, que era o tema do Tio Romão. Então, mais uma coincidência entre as duas novelas. A Amelinha, gostosinha do Marco Sabino, que tem também uma voz inconfundível, né? O Marco Sabino está, de certa forma, inserido numa safra de cantores brasileiros que tinham voz agudérrima, né, e que cantavam música pop, né, da qual o principal expoente foi o Biafra, né, com o seu Sonho de Ícaro e outros hits, né, e ambos frequentavam as trilhas de novelas, né. Então Marco Sabino também, né, com essa música nessa novela, mas o grande hit do Marco Sabino no período foi Reluz, né. Quem não se lembra dessa música? Cheiro uma flor de cravo e canela e sinto na minha janela. Enfim, Reluz, um grande hit no Marco Sabino. E aqui também, né, uma voz muito gostosa. Tem um pouco a ver também com o Flávio Venturini, né, do 14 Bis, que também tinha uma voz bem aguda, embora o Venturini musicalmente era um tipo de música mais MPB clássica, né, não tão pop, né, aquela coisa do Clube da Esquina, a influência do Milton Nascimento. No caso do Biafra e do Marco Sabino, já são cantores de pop mesmo, né? Do pop rock brasileiro, ou do pop principalmente, pop radiofônico, né? Mas eu gosto muito dessa canção de qualquer maneira. E depois vem, essa é a quinta faixa do disco, do lado A. E fechando o lado A, como era de praxe na época, a música de abertura Sanduíche de Coração. Música Sanduíche de Coração, do Rádio Táxi, vamos ver o que eles falam aqui no livro, né? A música foi composta especialmente para a novela, né? Então o Lee Marcucci, né, do Rádio Táxi, da banda que gravou a música, ele conta aqui no livro Teletema. Eles falaram qual era a ideia da novela e deram algumas palavras que a gente tinha que encaixar na letra, tanto que Sanduíche do Coração não foi nosso. Nem ia passar pela nossa cabeça uma expressão dessas, conta Lee Marcucci, que compôs a música com Vander Tafo, ambos do Rádio Táxi, num quarto de hotel. Apesar da substituição do nome da novela, a música permaneceu. Porque a novela ia se chamar Sanduíche de Coração, por isso que a música tinha que ter essa expressão. Mas o nome da novela mudou, mas mesmo assim a música permaneceu porque o novo título estava também sugerido na canção, que é nessa parte: uma porção de carinho, uma salada de cafuné, um pão com beijo, menina, um doce abraço de sobremesa. Limpei a mesa. Limpem a mesa, ele fala aqui, no livro está limpem a mesa, na verdade é limpei a mesa, enfim. Bom, eu falei pra vocês que eu não tenho mais a trilha de Pampam Beijo Beijo, é verdade, mas em compensação eu tenho aqui um belo vinil do Rádio Táxi. Olha aí, gente, que preciosidade. Um disco do Rádio Táxi que não tem Sanduíche de Coração, porque esse disco já é de 85, né? Tem até um encarte com os mancebos, olha a cara deles.
né? E as letras. Enfim, esse disco é de 85, do Rádio Táxi, essa banda seminal do pop rock oitentista brasileiro. Mas não tem Pam Pam Beijo Beijo, mas em compensação tem outras músicas muito interessantes, como Vivendo Ilusão. Quero estar contigo, vivendo ilusão, que foi da trilha da novela Um Sonho a Mais, naquele ano 85, né? Outra música maravilhosa é Um Amor de Verão, tem um sol particular, queima a boca até rachar, não tem meio coração. É isso que eles falam? Não sei. Um Amor de Verão, uma música, pra mim, a melhor música do Rádio Táxi até hoje, né? Eu adoro essa música. E também queria dizer que essa música, o Sanduíche do Coração, a gente percebe em alguns momentos, logo na introdução, né? Com esse tecladinho. E mesmo o arranjo vocal, principalmente no refrão, né? Sanduíche de coração, com as vozes abertas e acho que tem um reverb de outras vozes. Eu acho essa gravação muito parecida com as coisas que a Rita Lee fazia no final dos anos 70 e comecinho dos 80. Acho que o Rádio Táxi foi uma banda um pouco influenciada pela Rita, não à toa, porque o Lee Marcucci, um dos integrantes justamente, foi da banda Tutti Frutti, que acompanhou a Rita entre 75 e 79. Então acho que o Rádio Táxi é muito tributário, principalmente dos discos que a Rita gravou em 78 e 79. No disco de 78 o Lee Marcucci ainda estava, né, o Tutti Frutti. Depois de 79 é Rita e Roberto, né, Roberto de Carvalho. Então mas é interessante eu gosto muito de pensar nisso, assim, como o Rádio Táxi tem um parentesco com o pop da Rita, né? Não à toa, eles gravaram também a música Coisas de Casal para a novela Sol de Verão, música composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho. Bom, no lado B do disco a gente abre com Coisa Cristalina, do Vando. Coisa cristalina. Essa música eu nem lembrava da existência dela, mas eu tô adorando essa música, tô achando ótima. Vocês concordam comigo? Espero que sim. Mas também, se não, tudo bem, afinal, direitos iguais para todos. Mas eu gosto. Depois vem Renascer, com Zizi Posse. Essa música também eu nem sabia que ela existia, não lembrava dela em nenhum momento da minha vida, mas eu achei interessantíssima. Ela tem uma ambientação, um arranjo, e mesmo a voz da Zizi no começo, principalmente aqueles vocalizes, me lembra muito a Olivia Byington, eu ia falar Bianca Byington. Olivia Byington, a cantora, que nos anos 70 tinha gravado coisas bem parecidas com essa gravação que a Zizi faz de Renascer, música que é o tema da Bruna, personagem da Savala. O livro Teletema diz também que o tema não era bom para Bruna. Por quê? Por causa da letra, né? Aqui eles falam: era estranho ver uma personagem tão mesquinha ao som dessa música, cuja canção de Altair Veloso, que é um grande compositor, né? E que a canção fala sobre superação e autoconhecimento. Nos versos: dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com os céus, trilhar as estradas que não trilhei, romper as portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão de meus pés, e assim renascer, e assim renascer. Eu acho que a música tem uma bruma climática interessante, uma bruma que serve para Bruna, né? Eu acho que a música combina sim com a personagem, combina, eu acho. É que eu perdi aqui a ordem, mas Fim de Semana na Praia, como é que é? Praia de Ramos. Praia de Ramos, é um samba, Praia de Ramos com Dicró. E depois vem uma música que eu amo. Churu, 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 churu. Eu quero seus cabelos negros nas minhas mãos. Eu quero seus olhinhos ciganos, seja lá o que isso signifique, nos meus sonhos. Eu quero você minha vida inteira, como doce mania, fosse qualquer maneira, eu queria você. Enfim, grande Eduardo Duzec, maravilhoso compositor, cantor, popstar, um showman, o Eduardo Duzec. Adoro o Eduardo Duzec, já vi vários shows dele, espero ver outros ainda. Um grande compositor, né, minha gente? Autor de grandes clássicos do pop brasileiro. E essa música Cabelos Negros, na verdade, foi gravada um ano antes, em 82, para o disco Cantando no Banheiro, Berrando no Chuveiro, que é esse disco aqui maravilhoso do Duzec, que eu tenho aqui um vinil raríssimo. Cantando no Banheiro, Eduardo Duzec em Singing in the Bathroom.
com participação de João Penck e seus miquinhos amestrados, que na época tinha em sua formação o Léo Jaime. Por isso que atrás a gente tem a foto dos miquinhos com o Léo Jaime e companhia. Mas esse disco é muito bom, é uma música boa atrás da outra, e uma das músicas é Cabelos Negros, que na novela Pompom Beijo Beijo é o tema aparentemente do Júlio, né, personagem do Edwin Luigi, que sonha com os cabelos negros de Bruna. Né? Mas enfim, né, vai ficar a ver navios. Olha o spoiler. De qualquer forma, é uma música que eu adoro. E teve uma época que eu cantava muito essa música em karaokês, videokês. Tinha até um videokê aqui perto da minha casa que era o Chuchu Videokê, famosíssimo, um videokê especializado no público LGBTQIA+, blá blá blá, quando essa sigla nem estava muito em uso, né? E a gente frequentava o Chuchu e eu gostava de chegar cedo e abrir a noite cantando Meus Cabelos Negros. Acho que as pessoas queriam me matar, né? Mas enfim, fica aqui uma homenagem para o Eduardo Duzec, esse grande astro do pop nacional. Bom, encerrando a trilha, temos Cumplicidade, né, que é com canção de Octávio Bournier, que, segundo consta aqui no livro, tinha sido gravada pela Fafá de Belém para a novela Elas por Elas, um ano antes, né? Mas é a mesma música. Gosto dessa canção, que me parece ser o tema de alguns personagens, né? Do Ciro, também da Luísa, enfim. Depois temos a música Tema para um Grande Amor, que eles falam que é o tema da Luísa, né? Mas eu não sei muito bem. Tema para um Grande Amor, com Paulo Soares. Bom, o que eu posso dizer? Eu acho que é uma bela trilha, né? Realmente uma trilha admirável, eu gosto muito. E estou satisfeito com essa trilha. E também com a novela. Aliás, para esclarecer, quem me pergunta que novelas eu estou assistindo, às vezes tem pessoas que me perguntam isso no Instagram. Estou assistindo Pompom Beijo Beijo no Viva, Pantanal na Globo, às vezes eu assisto, e Vereda Tropical na Globoplay. Então meu cardápio gastronômico está bem variado, né? Comida de fazenda com Pantanal, cantinas italianas de São Paulo, Pompom Beijo Beijo, não, cantinas italianas do Rio de Janeiro, Pompom Beijo Beijo, e cantina italiana em São Paulo com Vereda Tropical. Que tal essa gastronomia? Interessante, né? Bom, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Esse foi o Naftaluf sobre Pompom Beijo Beijo. Espero que estejam satisfeitos com esse sanduíche de coração. Voltamos na semana que vem com mais Naftaluf pra vocês. Inscrevam-se no canal, deixem críticas, comentários, sugestões. Sanduíche de coração. Até semana que vem.